A paz de Jesus esteja com você. Hoje celebramos com fé e profunda gratidão o mistério do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Na solenidade de Corpus Christi, a Igreja nos convida a contemplar a sua presença real na Eucaristia. É o próprio Jesus, vivo, que se faz pão para alimentar a nossa alma e fortalecer a nossa missão. Com um coração adorador, celebremos com fé. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos conduzem por 3 momentos que revelam a profundidade da Eucaristia. A primeira leitura nos mostra Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, trazendo pão e vinho e abençoando Abrão. Esse gesto, séculos antes da última ceia, já prefigurava a Eucaristia, onde o verdadeiro sumo sacerdote é o próprio Cristo, que veio de Deus para oferecer no altar o pão e o vinho, seu corpo e seu sangue. Essa mensagem também ressoa no salmo que hoje cantamos, proclamando Jesus como nosso sumo sacerdote. Na segunda leitura, São Paulo transmite o que recebeu do próprio Senhor. Isto é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. A Eucaristia não é símbolo, é presença. Ao celebrá-la, não apenas recordamos o que Cristo fez, tornamo-nos participantes do seu sacrifício, do seu amor, da sua vida. No Evangelho, vemos Jesus saciar a multidão com 5 pães e 2 peixes.
Esse milagre aponta para a superabundância da Eucaristia. Com pouco, o Senhor alimenta muitos. Ele continua fazendo isso em cada altar, em cada celebração. Dá-se inteiro por amor e nos sustenta na caminhada. A Eucaristia é sustento para quem tem fome de Deus e deseja viver o amor até o fim. Segundo o que nos conta Padre Paulo Ricardo e o Vaticano, a primeira celebração de Corpus Christi se deu a partir de um milagre eucarístico na igreja de Santa Cristina, em Bolsena, na Itália. Em meados do século XIII, o padre Pedro de Praga estava em meio a uma peregrinação. No caminho de volta a Roma, ao celebrar uma Santa Missa na cidade de Bolsena, foi tomado pela dúvida frequente da presença de Cristo na Eucaristia. Quando ele partiu a hóstia consagrada, dela jorrou abundante sangue sobre o corporal e sobre as toalhas do altar. Assustado e sem saber o que fazer, o sacerdote deixou o local às pressas. Ao presenciarem aquele milagre, as pessoas recolheram com reverência a toalha do altar, o corporal e o corpo de Cristo que ali estava, com o sangue preciosíssimo, e levaram-nos em procissão para Orvieto, onde residia o Papa Urbano IV. A notícia chegou até o Santo Papa, que por sua vez iniciou também uma procissão em direção ao milagre eucarístico. Ao encontrar a procissão do corpo e sangue de Cristo, o Papa se ajoelhou em adoração a Jesus, dizendo: Corpus Christi. A partir desse acontecimento, teve início a tradição da procissão de Corpus Christi, expressão pública da fé da Igreja na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Ao celebrarmos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, somos chamados à unidade com Deus e com os irmãos, à partilha do pão e, alimentados por Cristo, a sermos pão para o mundo. Que o Senhor nos ajude nessa missão. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oração. Senhor Jesus, presente na Eucaristia, pão vivo descido do céu, sacrifício de amor, sinal da nova e eterna aliança, nós te adoramos. Neste dia solene, nós te pedimos um coração adorador, capaz de reconhecer-te no altar e no irmão que sofre. Nós te adoramos com todo o nosso ser. Cremos, esperamos e te amamos. Recebe, Senhor, o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa vida. Que jamais nos afastemos de ti. Ensina-nos a comungar com reverência e a levar tua presença ao mundo com coragem e ternura. Faz de nós, Senhor, pão partido para os famintos de esperança, vinho derramado em serviço e doação. Que nunca percamos o encanto e o zelo por esse mistério tão santo. Que ao comermos desse pão e ao bebermos desse vinho, sejamos transformados em ti. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com o coração cheio de fé no mistério da Eucaristia, apresentemos ao Senhor nossas preces, dizendo com confiança: Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos, sacerdotes e diáconos, para que, fortalecidos pelo pão da vida, conduzam com fidelidade o povo de Deus no caminho da salvação, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, espalhada por toda a terra, para que, reunida ao redor da mesa da Eucaristia, testemunhe com alegria e coragem o amor de Cristo ao mundo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas autoridades civis,
para que governem com sabedoria, justiça e atenção aos mais pobres e necessitados, promovendo a paz e a dignidade humana, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que sofrem fome, solidão, doença ou abandono, para que encontrem na caridade cristã e na força da Eucaristia consolo, sustento e esperança, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos por meio deste canal, para que reconheçamos na Eucaristia a fonte da vida e do amor, e sejamos cada dia mais adoradores em espírito e verdade, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Pai de bondade, estas nossas preces e tudo aquilo que guardamos em silêncio no coração. Fazei-nos fiéis ao vosso Filho presente na Eucaristia, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Um santo e abençoado Corpus Christi para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser.